À medida que a violência, o conflito e o mau sangue entre várias nações estrangeiras, nativos americanos e colonos irromperam na fronteira ocidental, também ocorreram batalhas coordenadas entre cada lado. Algumas das guerras mais famosas e as batalhas que ocorreram entre elas ocorreram no oeste americano, como a Revolução do Texas, a Batalha de Little Bighorn e a Guerra de Red Cloud, apenas para citar alguns. No entanto, além desses grandes conflitos e campos de batalha cobertos de sangue, havia conflitos muito menores que não cabem nos livros didáticos modernos. A verdade é que havia tantas guerras em miniatura e tensões não resolvidas que levaria milhares de páginas de texto para tentar resumir cada conflito que existia na fronteira. Assim, para entender essas lutas menores e descobrir os eventos fascinantes que levaram a tal caos, aqui está o mais novo vídeo de uma série de ensaios analisando batalhas pouco conhecidas do Velho Oeste. A seguir, vamos dar uma olhada mais de perto no massacre dos colonos do Vale Redondo e na história não contada de um conflito unilateral que simboliza o horror geral e a natureza perturbadora do genocídio na Califórnia. As primeiras sementes que eventualmente cultivariam o massacre do Vale Redondo começaram com um dos eventos mais notáveis da história da Califórnia, a Corrida do Ouro de 1849. Após a descoberta de James W. Marshall no moinho de Sutter, no inverno de 1848, imigrantes invadiram o norte da Califórnia apressadamente. A maioria veio sedenta por ouro e outras ilusões de grandeza, alimentando a ganância dos novos colonos. Em meados dos anos 1850, a população de colonos da Califórnia inchou de cerca de 13 mil para 300 mil. Infelizmente, para a maioria dos transplantados, o ouro não durou para sempre, obrigando aqueles que se mudaram permanentemente a encontrar novas formas de sustento e sobrevivência no Estado Dourado. Não só isso, mas esses colonos recém-migrados não foram os únicos a povoar as regiões norte da Califórnia também. Eles entraram no território já habitado por quase 300 mil nativos americanos. Essas populações indígenas eram compostas por várias tribos que, por gerações, chamavam a área de São Francisco e o estado da Califórnia de lar. Para piorar a situação, a legislatura do estado da Califórnia aprovou uma lei horrível alguns anos antes da migração em massa, em 22 de abril de 1850, intitulada Lei para o Governo e Proteção dos Índios. A lei legalizou o sequestro e a escravização de nativos americanos por colonos brancos. Um ano depois, as tensões aumentaram 10 vezes mais pelo governador civil da Califórnia, Peter Hardman Burnett, que declarou: a guerra de extermínio continuará a ser travada. Até que a raça indígena se torne extinta, isso deve ser esperado. Essa sabotagem política, então, alimentou um ódio ainda maior em relação às tribos indígenas da região, pois uma segunda lei foi aprovada naquele ano que legalizou a formação de grupos de linchamento. Para alimentar as chamas, esses grupos não foram simplesmente legalizados, mas sim financiados pelo estado da Califórnia. Os colonos do Estado Dourado aceitaram rapidamente a oferta do governo, e até 1852, os linchadores apresentaram mais de 1 milhão em reivindicações para financiar suas façanhas de vigilantes. O maior catalisador para o massacre do Vale Redondo ocorreu em 1854, quando a região foi povoada pela primeira vez por colonos. Em maio daquele ano, 6 exploradores do Missouri buscavam uma rota entre o centro de mineração de Weaverville e o porto fluvial de Petaluma. Sob a liderança de Pierce Asbill, os colonos percorreram um terreno acidentado, quase intransitável, adentrando os prados do Vale Redondo. Ao entrar no vale, Asbill e companhia notaram que a grama alta estava se agitando à distância. Logo, perceberam que não estavam sozinhos.
pois uma banda de nativos americanos, Yuk, vivia na área. Na verdade, os registros mostram estimativas de entre 6 mil a 20 mil nativos americanos, Yuk, vivendo no vale naquela época. Isso era inaceitável para Asbel, cujo ódio pelas nações indígenas o levou a dizer sem provocação: "Nós viemos de longe, do Missouri, para localizar este lugar. E eu vou ser condenado se Wiggle e Grass nos mantiverem afastados. Peguem suas armas, todos nós vamos entrar." Entrar foi exatamente o que os colonos fizeram. Eles acharam um riacho no vale e descobriram o acampamento dos Yuk nativos. Com cavalos, armas e um preconceito cego ao seu lado, Aspel e companhia mataram mais de 40 Yuk, incluindo mulheres e crianças. O clima da Califórnia favorecia Asbel e os colonos responsáveis pelas atrocidades, independentemente de quem estivesse no comando. Nenhum dos homens foi punido, acusado de homicídio em primeiro grau ou dissuadido de participar de mais linchamentos. Asbel se estabeleceu na região que saqueou, juntando-se aos anéis locais de tráfico humano, onde sequestrou e vendeu mulheres Yuk para outros não nativos no norte da Califórnia. Ao longo de um ano, ele vendeu de 30 a 40 mulheres, colhendo ganhos monetários de seu ato inicial de violência, agora conhecido para sempre como o Massacre de Asbel. Pierce Asbel não foi o único colonizador a lucrar com o tráfico de mulheres Yuk. Entre 1855 e 1856, a prática se tornou endêmica no vale, pois os mineiros solteiros reclamavam da escassez de mulheres na região. Simon Storms era um agente indígena na época, estacionado no norte da Califórnia, e suas reuniões com os anciãos Yuk revelaram padrões perturbadores nas comunidades Yuk. Eles temiam os colonos brancos até a morte, recusando-se a interagir ou se aproximar de seus acampamentos. Neste ponto, a maioria dos adultos Yuk estavam aterrorizados demais para ter filhos, com medo de que sua juventude pudesse ser roubada durante a noite. Sem recursos para se defenderem, esconder-se era a única resposta sensata. Os sistemas de proteção não foram os únicos recursos dos quais o povo Yuk foi privado. Outro grande catalisador do massacre do Vale Redondo foram as terras e fontes de alimentos tomadas pelos colonos. O vale já foi o principal terreno de caça da nação Yuk, com uma grande população de veados vital para o seu modo de vida. Os novos colonos mataram tantos veados em tão pouco tempo que as populações nativas não conseguiram alimentar toda a sua tribo. Para piorar a situação, o acesso aos grandes campos foi bloqueado pelos colonos, que queriam toda a pequena caça e a abundante vida vegetal para si mesmos. Isso obrigou algumas famílias Yuk a abater seu próprio gado, recorrendo a suprimentos limitados de carne para evitar a fome. No entanto, quando se tratava de gado, os Yuk ainda eram duramente criticados e falsamente acusados de matar o rebanho dos colonos. Com o influxo da população veio um influxo de gado, o que levou ao abandono de cavalos e outros animais que se desgarravam e morriam de causas naturais. Embora não houvesse nada intrinsecamente errado com essas mortes de gado, os colonos fabricaram as causas para estar nas mãos dos Yuk, relatando que as populações nativas eram culpadas por matar o gado. 3 homens de notável estatura chegariam a formar um plano para incitar o ódio contra os Yuk entre as partes neutras. O superintendente de assuntos indígenas da Califórnia, Thomas Henley, o futuro juiz da Suprema Corte, Serranis Hastings, e o gerente do Rancho Hastings, H.L. Hall, organizaram conferências e reuniões para os colonos discutirem problemas com as populações indígenas. Muitas das queixas gritadas nessas reuniões municipais raramente eram verdadeiras, sendo principalmente problemas inventados. Para os homens ausentes, porém, esse detalhe era irrelevante. Contanto que o resto da comunidade estivesse bem com o genocídio em andamento, eles diriam qualquer coisa e tudo para apertar seu apoio.
Anos depois, essa propaganda violenta foi descoberta pelo tenente do Exército dos Estados Unidos da América, Edward Dillon, que expôs a trama envolvendo Henley, Hastings e Hall. No entanto, nenhum deles foi punido com penas de longo prazo. Em vez disso, um boletim de notícias de São Francisco, em 1856, publicou uma declaração que dizia: "Extermínio é o remédio mais rápido e barato, e previne efetivamente todas as outras dificuldades quando ocorre um surto de violência indígena." O resultado, para surpresa de ninguém, foi uma série sangrenta e beligerante de invasões contra o povo Yaqui do Vale Redondo, Califórnia, nos próximos 3 anos. Os massacres do Vale Redondo foram realizados por um grupo central de 20 a 30 colonos brancos, que juntos representavam a maioria da população de colonos na região. Havia apenas algumas dezenas de ocupantes no vale em 1856, e eles se encarregaram de saquear o mais frequentemente e violentamente possível. L. Hall, gerente do rancho Serranes Hastings e líder da banda, organizou as campanhas difamatórias. Hall recrutou outros colonos notáveis, como Dryden Laycock e William Scott, que mais tarde testemunhariam contra ele. A história contava que Hall e companhia faziam viagens rotineiras ao território Yaqui do Vale, matando de 50 a 60 membros da tribo Yaqui por incursão. As incursões geralmente ocorriam de 2 a 3 vezes por semana. Esses massacres envolviam mais do que apenas assassinato. Se os invasores encontrassem um assentamento Yaqui habitado, mas momentaneamente vazio, envenenariam todos os alimentos e recursos hídricos que conseguissem alcançar. Isso incluía encher farinha com lascas de serragem. Além disso, os colonos agrediriam e estuprariam mulheres nos acampamentos Yaqui, bem como matariam suas crianças sem remorso. Em 8 de outubro de 1856, um desses massacres ocorreu no Vale de Clinton. 30 saqueadores mataram 55 nativos americanos, a maioria Yaqui. Meses depois, o número de mortos entre os Yaqui chegou a cerca de 300. Do final de 1856 até o início de 1857, durante o inverno seguinte, mais 75 membros da tribo Yaqui foram mortos. Pouco tempo depois, o colono invasor John Lawson iniciou uma guerra impiedosa, quando alguns de seus porcos foram roubados de sua fazenda. Sem provas do autor do roubo, Lawson infiltrou-se nos acampamentos Yaqui e atirou em 3 membros. Ele então prendeu outros 5 deles, linchando-os no caminho de volta pelo vale. Por volta dessa época, o agente indiano Vincent Geiger teve seus comentários sobre os massacres do Vale Redondo registrados. Ele declarou que os Yaquis estavam quase sem crianças, pois elas eram sequestradas e vendidas como escravas para colonos por todo o norte da Califórnia. Em setembro de 1857, a esperança de que os massacres terminassem se perdeu. O superintendente Thomas Henley tornou público que os assassinatos não parariam até que cada membro dos povos Yaqui estivesse morto ou expulso para outro território longe do Vale Redondo. Posteriormente, naquele mês, Geiger entregou um aviso ao Escritório de Assuntos Indígenas, informando que um guerreiro Yaqui havia matado um homem branco. Se isso foi uma retaliação aos comentários incendiários de Henley ou aos assassinatos, era desconhecido, mas só alimentou o fogo aceso sob os colonos. No mês seguinte, em outubro de 1857, o superintendente Henley tentou encobrir suas ações no massacre do Grande Vale Redondo. Ele fez vários pedidos a oficiais da Califórnia e federais para enviar tropas ao condado de Mendocino, mas foram negados. O secretário de guerra, na época, era ninguém menos que John B. Floyd, um futuro general no Exército Confederado.
Ele sucedeu Jefferson Davis, o futuro presidente da Confederação, e auxiliado por seus princípios, não era objetivo do Exército dos Estados Unidos acalmar os conflitos entre colonos e nativos americanos. Claro, o superintendente Henley não se ofendeu com a negação e continuou com o mantra de que a exterminação completa dos Sioux era o resultado desejado de qualquer maneira. No início de 1858, os massacres persistiram. O primeiro grande ataque foi financiado por Isaac Shannon, um fazendeiro branco. Shannon afirmou que um segundo homem branco foi morto por um guerreiro Yuki e, em retaliação, matou outros 14 membros da tribo Yuki. Entre março e abril daquele ano, outra série de grupos de invasão aventurou-se no vale e matou entre 300 e 400 Yukis do sexo masculino. Isso aconteceu tudo em um período de 3 semanas, um curto espaço de tempo para o grande volume de derramamento de sangue que ocorreu no Vale Redondo. Em junho de 1958, novos colonos chegavam ao condado de Mendocino, vindos do Vale de Sacramento. Antes de chegarem ao destino, agentes indígenas os interceptaram, alertando sobre a violência dos locais contra os Yuki. Apesar do aviso, os colonos entraram no Vale Redondo e logo foram persuadidos a participar de uma invasão naquele verão. Até o final do mês, os colonos do Vale de Sacramento haviam matado 4 Yukis, para a aprovação dos outros colonos brancos. Em novembro de 1858, outra série de massacres começou quando 9 membros da tribo Yuki foram emboscados e mortos por um grupo de colonos brancos. Os Yukis foram brutalmente assassinados enquanto viajavam pelas montanhas com vista para o Vale Redondo. Entre então e janeiro de 1859, impressionantes 150 a 170 nativos americanos Yuki foram assassinados, incluindo inúmeras mulheres e crianças. Foram sequestrados para a escravidão. Neste momento, oficiais californianos investigavam alegações que chegaram a membros do governo favoráveis à causa. O agente especial do Tesouro, J. Ross Brown, foi ao Vale Redondo para investigar os rumores de vigilantismo selvagem. Antes mesmo do cruel inverno de 58 e 59 acontecer, Brown já estava a par das hostilidades que tomavam forma por meio dos 30 saqueadores brancos. Ele chamou as invasões à população Yuki de uma guerra de extermínio. O trecho a seguir é parte dos relatos de Brown sobre os massacres do Vale Redondo, focando nas atrocidades do período conhecido como Sangrento Inverno. No Vale Redondo, durante os invernos de 1858 a 1859, mais de 150 índios pacíficos, incluindo mulheres e crianças, foram cruelmente massacrados pelos brancos que se estabeleceram lá sob autoridade oficial. Grupos armados entraram nas rancherias em plena luz do dia, quando nenhum mal era esperado, e atiraram nos índios. Fracos, inofensivos e indefesos como eram, sem distinção de idade ou sexo, atiraram em mulheres com bebês mamando em seus seios, mataram ou aleijaram as crianças nuas que corriam por aí. Ao lado de Brown estavam 17 soldados do 6º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos da América que haviam sido enviados para o Vale Redondo em janeiro de 59. Esses soldados presenciaram em primeira mão as mesmas contas brutais escritas pelo agente do Tesouro, mas não conseguiram fazer muito esforço defensivo. Veja, o exército havia orientado a pequena companhia a se abster de qualquer conflito com os colonos brancos e negou-lhes o direito de prender qualquer um dos saqueadores. As autoridades locais também ignoraram os crimes no Vale Redondo e não ajudaram a 6ª Infantaria. O Major Edward Johnson, líder da companhia, informou ao Comando Central que não poderia apoiar o povo Yuki. Ele alegou que ele e seus homens tentaram negociar pacificamente um fim para as invasões, mas os colonos não queriam parte de um cessar-fogo. Em março, iniciou-se o pior período dos massacres do Vale Redondo, que durou 2 meses até maio de 1859.
Esta série de invasões foi comandada por ninguém menos que H. L. Hall, obstinado em vingar a morte do cavalo de seu chefe, o juiz Hastings. O boato era que alguns membros da tribo Yuki haviam abatido o cavalo no meio da noite, mas claro, sem provas. Era apenas um boato. No entanto, Hall liderou um ataque que resultou na morte de pelo menos 240 Yukis. Nesse momento, o Major Johnson, da 6ª Infantaria, cansado do genocídio, enviou um relatório sincero ao então governador da Califórnia, John B. Weller. O relatório incluía uma declaração que dizia: os Yucas não estiveram nos últimos 2 anos, nem estão agora, em guerra aberta com os brancos. Mas os brancos travaram uma guerra de extermínio implacável contra os Yucas. O Major Johnson pediu assistência para os Yugis, de quem ele tinha certeza que precisavam de mais proteção do que seus equivalentes brancos. O governador Weller, relutantemente, pediu ao general Dwight S. Clark, comandante do Departamento do Pacífico, para enviar reforços e auxiliar o Major Johnson. Em uma cruel reviravolta do destino, porém, o General Clark negou a tarefa e um capitão da milícia estadual, de nome F. F. Flint, foi enviado em seu lugar. Infelizmente para o Major Edwards e os Yuki, Flint era um apoiador das campanhas de genocídio na Califórnia e disse às partes invasoras para continuarem seu massacre dos povos indígenas. O Major Johnson admitiu a derrota meses depois, ciente de que a maioria dos colonos do Vale Redondo e os órgãos governamentais que os apoiavam já haviam se decidido. Ninguém aceitava deixar os Yukis em paz, então ele e seus 16 soldados foram transferidos para um novo posto na Califórnia até o fim do ano. No verão de 1859, grandes facções de saqueadores continuaram a violência pelo vale. O superintendente Henley, agora um ex-superintendente, devido à sua demissão, após desviar fundos estaduais, começou a liderar massacres ele mesmo em seu novo tempo livre. Em agosto, mais 11 membros da tribo Yuki foram mortos por Henley e um pequeno grupo de saqueadores. Isso ocorreu semanas após o início de um conflito adjacente no Vale Redondo, conhecido como Guerra de Jarboe ou Guerra de Mendocino. Foi outra série de massacres, formulados por Walter S. Jarboe, um colonizador branco do Vale Redondo que se tornou conhecido pela escravização e assassinato de pessoas Yuki desde os primeiros ataques ocorridos em 1856. A Guerra de Mendocino durou 6 meses. Viu 283 homens Yuki serem mortos ao lado de um número incontável de mulheres e crianças, e foi completamente paga pelo governo da Califórnia. O governador Waller havia reservado mais de $10 mil em reembolsos para Jarboe e seus mercenários, destacando seu impacto contínuo no genocídio do povo Yuki. Ao final das chacinas do Vale Redondo e da Guerra de Mendocino, no inverno de 1860, um dos colonos brancos da região, chamado William Fraser, relatou que não restavam mais crianças nas terras Yuki. Ele acreditava que isso resultava do tráfico humano. Um número desconhecido de membros da tribo Yuki morreram no total. No entanto, as estimativas colocam o número oficial em mais de 1.000. Enquanto a maioria do executivo e legislativo da Califórnia eram indiferentes ou apoiavam os massacres do Vale Redondo e conflitos relacionados, uma publicação local de notícias discordava. O Sacramento Union, um jornal diário estabelecido em 1851, estava a par da violência e da agitação no condado de Mendocino desde que os ataques começaram. Eles relataram sobre vários acontecimentos como parte do conflito ao longo de 1850. E em 1859, colocaram um ponto de exclamação em sua cobertura ao considerar a nação Yuki condenada à extirpação.
Em abril de 1860, o Sacramento Union expôs as manobras dos bastidores dos legisladores da Califórnia e seu patrocínio ao genocídio Yuki. O jornal acusou lobistas de garantir a aprovação de uma lei recente que expandiu a condição e a idade geral dos nativos americanos legalmente sujeitos à escravidão forçada. De acordo com a União, esses lobistas viram os lucros potenciais a serem obtidos com o trabalho escravo dos povos Yuki e das tribos vizinhas. Para enriquecer, os lobistas pressionaram a legislatura a expandir a escravidão visando benefício próprio. Esses artigos estavam cheios de testemunhos anônimos e documentos que provavam o sequestro de homens, mulheres e crianças Yuki de reservas em todo o vale. Um relatório no Union afirmou que a recente lei da Califórnia autoriza um sistema de escravidão tão completo quanto qualquer um que já foi concebido. Em 1860, mais ações políticas foram tomadas para investigar o massacre do Vale Redondo. Porém, iniciou-se como uma moção dos colonos brancos contrários. Um grupo de fazendeiros do condado de Mendocino, que tinha grande influência política, pediu um inquérito governamental sobre o que eles chamavam de assédio indígena, ou uma pequena parte da maior guerra mendocino-indígena. Como resultado, foi criada uma comissão especial conjunta da legislatura da Califórnia, com 5 membros nomeados para investigar. A comissão entrevistou inúmeros membros da tribo Yuki. No entanto, foi mais difícil convencer os colonos brancos. A comissão especial conjunta descobriu que as alegações dos colonos eram o oposto do alegado. Eram os povos Yuki que estavam sendo confrontados com assédio, não o distribuindo. A conduta reprovável dos colonos foi revelada. Segundo o tenente Edward Dillon, a maioria dos colonos não queria testemunhar uns contra os outros, e os que o fizeram prestaram depoimentos não confiáveis. Um colono notável que cumpriu foi John Burgess, que admitiu que para cada vaca ou touro que desaparecia e era encontrado abatido, 10 a 15 pessoas Yuki eram mortas em retaliação. Após as deposições dos Yuki participantes, os 5 membros do comitê discutiram os resultados. 4 deles consideraram os ataques dos colonos do Vale Redondo como cruéis, incomuns e injustos, formando uma opinião majoritária. Aqui estão alguns trechos do relatório da maioria, escrito pelo comitê. Relatos estão chegando diariamente de atrocidades repugnantes e massacres em massa de um grande número de índios indefesos naquela região do país. Nos últimos 4 meses, mais índios foram mortos por nosso povo do que durante o século de dominação espanhola e mexicana. Para um mal dessa magnitude, alguém é responsável. Ou nosso governo, nossos cidadãos ou ambos são culpados. Nenhuma provocação foi mostrada, se houver, para justificar tais atos. Devemos admitir que o erro foi a parte do índio, a culpa com seu irmão branco. Em relação à recente dificuldade entre os brancos e índios no condado de Mendocino, seu comitê deseja dizer que nenhuma guerra ou necessidade de guerra existiu ou no momento atual existe. Não estamos dispostos a tentar dignificar com o termo guerra o massacre de seres que pelo menos possuem forma humana e que não oferecem resistência e não fazem ataques nem à pessoa nem aos residentes do cidadão. A próxima ordem de negócios era elaborar um plano para pôr fim aos ataques às populações Yuki. Os aliados da maioria sugeriram ampliar todas as reservas indígenas do Vale Redondo. As fronteiras aumentaram para 4 vezes suas medidas atuais. Eles também sugeriram comprar todas as propriedades de colonos brancos no Vale Redondo para realocá-los em áreas não pertencentes aos Yuki. Além disso, o estado da Califórnia enviaria às reservas Yuki muitos recursos alimentares, dinheiro e, acima de tudo, proteção para que eles pudessem reconstruir suas comunidades. Dito isso, a opinião majoritária não forneceu solução de longo prazo para libertar os membros escravizados dos Yuki nas mãos dos fazendeiros bem-sucedidos. Independentemente das propostas apresentadas ou não à legislatura da Califórnia,
ou de deterem a maioria, o Estado discordou da opinião deles. Ao invés disso, a legislatura prontamente se aliou a um único relatório minoritário. Joseph B. Lamar, membro da Câmara da Califórnia, representando os condados de Mendocino e Sonoma, foi o único do comitê a discordar. Ele afirmou que os colonos que investigou agiram de boa fé, e seu direito de escravizar quantos membros da tribo Yuki pudessem era satisfatório. O final da opinião minoritária afirmou que o governo não deveria fornecer comida ou proteção às reservas Yuki, mas sim reforçar suas terras como um campo de reforma para preparar os jovens membros da tribo para a escravidão mais tarde na vida. A legislatura da Califórnia apoiava tão fortemente a dissidência de Lamar que o relatório da maioria nem chegou a ser lido integralmente para o corpo legislativo. A legislatura culpou os Yuki pelos massacres de seu próprio povo e aprovou leis que ampliaram a escravidão na Califórnia. A decisão deu mais poderes aos colonos brancos para forçar seus vizinhos indígenas à servidão conforme achassem adequado. À medida que os meses passavam, o número de invasões e linchamentos no Vale Redondo diminuiu, mas não parou. O declínio ocorreu não por mudança de atitude dos habitantes brancos, mas pelo número decrescente de pessoas Yuki restantes na região. Em 1861, o editor do Mendocino Herald publicou um relatório após visitar o vale. Ele afirmou que não havia mais do que 600 Yuki restantes, apesar de sua população variar de 5.000 a 6.000 apenas meia década antes. Ainda assim, saqueadores continuavam a torturar as comunidades Yuki remanescentes. Em 1862, uma companhia muito maior de tropas dos Estados Unidos da América foi estacionada no condado de Mendocino. A presença deles eventualmente interrompeu a maior parte da violência que afligia os povos Yuki até o final do ano. Em 1863, as leis mencionadas que apoiavam o sequestro e a escravidão forçada de nativos americanos na Califórnia foram finalmente reconhecidas como hostis e terminadas permanentemente. Em 1864, outro censo foi realizado das populações indígenas em e ao redor do Vale Redondo. Somente 300 Yuki sobreviveram. Após o genocídio da Califórnia, os Yuki sobreviventes foram obrigados a se mudar para reservas, juntamente com membros de outras tribos do norte do estado. Isso incluiu tribos rivais aos Yuki, bem como várias línguas e dialetos que tornaram a coexistência insuportável. Sem muita escolha, várias tribos ficaram na reserva indígena do Vale Redondo antes de fundar seu próprio coletivo, agora chamado de Comunidade Indígena Covelo. As declarações escritas dos sobreviventes Yuki, conforme registradas pelo Comitê Especial Conjunto, foram tragicamente destruídas ou perdidas desde então. Os massacres dos colonos do Vale Redondo, de 1856 a 1859, e o genocídio da Califórnia, como um todo, são manchas escuras no legado do Estado Dourado. Por mais maléfico e tortuoso que possa parecer, é importante não esquecer os lados injustos da história. Que os relatos dessas atrocidades sangrentas e brutais sejam um lembrete severo para todos de que essas injustiças não são fictícias. Elas não são folclore, nem contos de fadas, nem peças de propaganda. Nem são memórias da fronteira que jamais esqueceremos. Você